Boa tarde a todos, graça e paz. Hoje é dia 20 de março de 2020, tarde de sexta-feira. Estou aqui com a Lara para a gravação desse primeiro vídeo que será colocado no canal da igreja, Comunidade Cristã Corandel. Estou aqui e ela quer dar uma boa tarde a todos que terão acesso a esse vídeo. Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos e a paz do Senhor. Amados, o intuito desse canal e dos vídeos que serão periodicamente colocados neste canal é trazer breve reflexão para edificar a nossa vida, tá? É mais um meio de expandirmos o Evangelho. Então nós temos os meios eletrônicos hoje e isso facilitou bastante. Nós estamos confinados aí devido ao coronavírus, né? Ao Covid-19, e isso é um canal, um meio de edificação para nós da comunidade Corandel e todos os que tiverem acesso a esse vídeo. Eu quero trazer uma reflexão sobre as tempestades da vida. Jesus, ele acalmou duas tempestades. Nós vamos ver nos evangelhos que os discípulos passaram por duas tempestades. As duas, os discípulos estavam em obediência. Notem, Jesus estava dormindo na polpa do barco, num travesseiro, e os discípulos estavam apavorados, porque a tempestade era forte, a água já estava entrando dentro do barco, e os discípulos foram acordar Jesus. Numa outra ocasião, aquela em que Jesus anda por cima das águas, nós vamos ver as duas registradas no Evangelho de Mateus, uma no capítulo 14 e a outra no capítulo 8. Vocês podem ler e terem acesso a essas passagens. Notem, a primeira tempestade, Jesus estava no barco com os discípulos. Os discípulos acordaram Jesus. Jesus, ele se levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar e houve bonança. Na segunda tempestade, Jesus não estava no barco com os discípulos, mas Jesus ele estava em oração e na madrugada ele vai ao encontro dos discípulos. Os discípulos pensaram que Jesus era um fantasma e Jesus falou: olha, não tenha medo, sou eu. Pedro falou: se é o Senhor, manda eu ter contigo por sobre as águas. Jesus falou: vem. Pedro, ele começou a andar por sobre as águas, ele começou a caminhar, ele teve progressos, mas quando ele olhou para as circunstâncias, para a força do vento, para as circunstâncias adversas, ele começou a afundar porque ele tirou os olhos de Jesus. Amados, eu tenho algo para falar para cada um de vocês. Duas tempestades. A primeira, Jesus estava no barco. Quando Jesus se levanta, ele não se dirige aos seus discípulos, ele fala com relação aos fatores externos. Ele repreendeu o vento e repreendeu a tempestade, porque os fatores externos estavam ali trazendo perplexidade, medo nos discípulos devido àquela situação. Então, nessa primeira tempestade, Jesus ele repreende os fatores externos. Na segunda tempestade, nós vamos ver que Jesus ele não repreende de imediato o vento, o contrário, as ações contrárias. Não, Jesus ele acalma o coração dos discípulos. Quando os discípulos disseram: é um fantasma, Jesus disse: não temas, sou eu. Então, tem situações na nossa vida que os fatores externos causam perplexidade, causam medo em cada um de nós. E tem situações na nossa vida que os fatores internos são os maiores problemas. É por isso que na primeira tempestade Jesus ele acalma os fatores externos, a força do vento, a tempestade. No segundo exemplo, no capítulo 14, nós vamos ver Jesus acalmando o coração dos discípulos: não temas. Nós vivemos uma situação difícil,
nós estamos enclausurados, em confinamento, devido a fatores externos. Mas muitas vezes há um medo exacerbado no coração das pessoas, um medo paralisante. Tem pessoas em pânico devido a essa situação. Eu quero dizer para você, aquele que acalma as tempestades da vida, aquele que tem todo o poder, que criou os céus e a terra, ele ainda tem o controle de toda a situação que está acontecendo no mundo. Nós precisamos ter fé e confiar, porque nós temos que crer. Quem é este que acalma o vento, que repreende o mar, as forças contrárias e que nos traz calma aos nossos corações? Jesus, Ele está conosco diante de todas as adversidades da vida. Precisamos ter confiança, não deixar o medo tomar conta, sermos prudentes, e termos serenidade para enfrentar essas crises que vêm sobre a nossa vida, para verdadeiramente sairmos vitoriosos. Aproveite esses momentos de tempestades da vida, de ventos contrários, e intensifique as suas orações. Deposite no Senhor a sua confiança, porque Ele é fiel e verdadeiro para nos ajudar a vencer toda a adversidade da vida. Não importa como estamos agora, no sentido de essa situação é passageira, essa situação ela é temporária. Toda crise tem um começo, um meio e um fim. Nós vamos vencer. Haverá um fim para essa crise e nós vamos cantar o hino da vitória. É tempo de nos voltarmos ao Senhor. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É momento de nós orarmos e nós confiarmos. Nós temos que ser serenos e temos que ser prudentes, não é isso? A Bíblia diz: sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Então, nós temos que passar por este momento, dando glória, orando e estando firme em cada momento com o Senhor. Deus não o desamparou. Jesus nunca desampara os seus. Notem, ele estava dormindo na polpa do barco no primeiro exemplo em Mateus 8. Parecia que ele não estava, aos olhos dos discípulos, preocupado com a situação, mas ele estava preocupado. Ele se levanta após os discípulos acordar e repreende a ação contrária. No segundo exemplo, ele estava preocupado com os discípulos. Os discípulos estavam enfrentando vento contrário e tempestades no mar. E ele vai ao encontro dos discípulos. Quero dizer para você, Jesus se preocupa conosco e Ele vai nos ajudar a vencer esse momento de crise. Deus abençoe a todos e fiquem com essa breve reflexão em nome de Jesus.